Graça e paz, a Igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos novamente aqui para trazer ensinamento, o começo da igreja, né? Que estamos estudando para a classe do primário. E hoje nós vamos estudar a lição 12. Semana passada estudamos a lição 11, que falava da vendedora de roupas finas. Isso tudo está em Atos, capítulo 16, do 16 ao 40. E o tema da lição é terremoto na prisão. Nós vamos estudar sobre a mesma continuidade da última lição, né? Que é a segunda viagem do apóstolo Paulo, né? E vocês lembram o que aconteceu na última viagem, que é a segunda viagem do apóstolo Paulo? Então, estamos ainda falando da segunda viagem. Quem se converteu? Uma mulher que se chamava Lídia, né? Ela ficou firme na fé e ali convidou os apóstolos, os missionários, a estarem na casa dela para continuar o trabalho ali em Filipos. Isso aconteceu. E onde era esse lugar? Era na Europa, né? Foi a primeira igreja fundada, começou ali na casa daquela mulher. E depois de tudo isso, né, que eles continuaram a falar da palavra de Deus diariamente ali naquele lugar, algo incomodava, né, o apóstolo Paulo, porque todos os dias ele saía àquele lugar, né, ali na oração para orar, perto do rio, para orar, para falar de Jesus. Só que havia algo que aborrecia e atrapalhava eles. Havia uma mulher, né, que ela era uma mulher que se chamava Pitonisa. Por quê? Pitonisa, porque ela adivinhava as coisas, era uma adivinha. Então, o que ela fez? Todos os dias, os discípulos do Senhor, os apóstolos, melhor dizendo, os missionários, eles iam anunciar a palavra do Senhor e lá gritava ela: esses são verdadeiramente servos do Deus Altíssimo. Todos os dias ela fazia isso. Até que um dia, né, num desses dias, sempre estava repetindo, né, e ela falava e gritava em alta voz, né, sobre isso, até que um dia o apóstolo Paulo olhou para ela, fixando os olhos nela, repreendeu o demônio que estava nela, porque era um demônio que estava nela, e foi repreendido, e aquela mulher ficou sã, voltou à realidade, voltou a ter uma vida normal, foi liberta, né, e não mais adivinhava. Com isso, o que aconteceu, crianças? Aconteceu uma grande confusão. Lá estava Paulo e Silas, né, ministrando naquele lugar, e aconteceu uma grande confusão. Qual foi a confusão? As pessoas que usavam esta mulher para ganhar dinheiro, né, porque ela fazia adivinhações, e eles lucravam com isso, ganhavam dinheiro como se ela fosse uma mercadoria, ficaram muito bravos com Paulo e Silas. Por quê? Porque eles libertaram aquela mulher foi liberta, não mais podia adivinhar, porque não tinha mais demônio na vida dela, certo? E eles foram levados no quê? Para a prisão. Por quê? Foram açoitados, maltratados e foi colocado na prisão. Porque aqueles homens ficaram muito chateados e disseram que eles vieram trazer mais confusão ali, dizendo que eles estavam trazendo confusão, né? Porque estavam muito furiosos por causa disso, por conta disso. E eles ficaram na prisão, certo? Lá, amarraram eles, certo? Além de estar na prisão, estavam amarrados, tinham sido chicoteados com vara, estavam todos machucados, e lá estavam eles perto do anoitecer. E colocaram ele na prisão e tinha um carcereiro, um homem que cuidava da prisão para que eles não fugissem. Como é que pode, né, crianças? Como é que eles iam fugir acorrentados, todos ensanguentados, machucados, de tanto que apanharam? Será que eles estavam como, hein? Será que eles estavam tristes? Como é que eles estavam nesta hora? Será que eles pensaram em desistir? Eu vou mostrar para vocês como é que eles estavam. Que isso, crianças? É um louvor. Minha fé, se não na graça de Jesus, o sacrifício redentor. Sim,
fazendo? O que eles estavam fazendo? Eles estavam louvando. Colocou a sua fé no Redentor. Ai, louvando, todos machucados, ensanguentados. Não era para eles estarem chorando? Não era para eles estarem reclamando? Não, eles não estavam fazendo isso. Eles estavam fazendo o quê? Eles estavam louvando a Deus, porque Deus é um Deus de verdade. Ele é merecedor de todo o nosso louvor, independente do que aconteça com a gente. E quando os problemas aparecem, a gente não tem que murmurar, criticar, apontar, chorar. Não, tem que louvar a Deus e confiar, né? A minha fé está firme no Senhor, como a fé desses homens estava firme, certo, crianças? Quando eles louvaram, deu meia-noite. Quando foi meia-noite, houve um grande terremoto. Vocês sabem o que é terremoto, né? Aquilo que sacode tudo, sacode parede, sacode tudo. E aconteceu isso lá na prisão. E quando isso aconteceu, crianças, todas as algemas, as cadeias, portas se abriram. E o que eles fizeram? Saíram correndo? Não, eles não saíram correndo. Eles ficaram no mesmo lugar que eles estavam. E o carcereiro pensava que eles tinham fugido. Se os presos fugissem, nossa, ele estava em perigo. Quando ele pensava em se matar com a sua própria espada, o apóstolo Paulo se colocou e disse: aqui estamos todos, não faça tal coisa. Estamos todos aqui, não fugimos. Foi quando este carcereiro perguntou para ele o que é que ele deveria fazer para ser salvo. Então o apóstolo Paulo explicou para ele que a salvação provém do Senhor Jesus. E ele creu no Senhor Jesus e foi salvo ele. E a sua família também foi alcançada porque creu no Senhor Jesus. E depois de tudo isso, crianças, este homem convidou os apóstolos, né, os missionários, para ficarem em sua casa, para comerem, para tratar das suas feridas. Como foi transformado o carcereiro, né? Quantas coisas têm acontecido nessa segunda viagem do apóstolo Paulo, né? Que maravilha! Isso tudo, crianças, em Filipos aconteceu. E depois de tudo isso, que foi alimentado, né? Curado as suas feridas, foi tratada. Os homens lá que havia mandado prender, os dois, falou assim: pode soltar eles. Ele falou: não tem esse negócio aqui não, nós temos cidadania romana. Então aqueles homens ficaram preocupados, porque existia uma lei que jamais poderiam açoitar, prender um cidadão romano. E eles tinham cidadania romana. E com isso, aqueles homens vieram pedir desculpa para eles. E foram libertos, né? Então, crianças, o que nós temos que entender é que estes homens louvaram a Deus em momentos difíceis de suas vidas, né? E que nós também louvamos ao Senhor, independente dos nossos problemas, das nossas dificuldades, e saber que Deus está na nossa vida, independente aonde você esteja. Eles estavam na prisão, situação difíceis, machucado, mas o Senhor o alcançou ali. Será que eles estavam clamando: Senhor, me liberta, me liberta, me liberta? Não, eles estavam clamando. Claro que eles oravam, mas do que eles faziam, uma das coisas era louvar e engrandecer o único Deus, porque como diz a palavra do Senhor, que não há outro, né? A palavra de Deus diz: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual deveremos ser salvos. Está em Atos capítulo 4, verso 12. Crianças, e hoje é essa lição 12 que nós vamos encerrar, e até a próxima, né? Que vamos continuar falando dos missionários do Senhor. E seja um missionário, viu? Fale da palavra de Deus, independente de ter problemas ou não. E a paz do Senhor, e um beijo da tia Eliane, e até a próxima!